Neste fim de semana tivemos a tragédia da favela Paraisópolis, em São Paulo, cuja polícia do governo Dória, o do João Dória, invadiu essa favela de Paraisópolis e resultou na morte de 10 jovens. Essa foi uma tragédia que tem muito a nos ensinar e temos muito também a questionar sobre esta tragédia. Primeira coisa, é interessante observar o seguinte: qual foi o tipo de ação da polícia na favela? Por exemplo, você pode dizer que a polícia ela não atirou em ninguém, então os jovens morreram, não morreram por causa de tiros da polícia, embora a polícia tenha dado alguns tiros. Segundo consta, os jovens morreram pisoteados e asfixiados. Para entender o caso, na favela de Paraisópolis, mais ou menos 5.000 jovens estavam num baile funk. De repente, a polícia fechou as saídas, todas as saídas da favela. Os jovens ficaram encurralados e não tiveram como sair. As imagens que nós podemos ver nas redes sociais são estarrecedoras, de um absurdo e de uma covardia incrível. Os jovens foram acuados, de repente os policiais chegam, tomam os celulares dos jovens, quebram, esculhambam os jovens, e aí de repente se amontoa muita gente e o resultado é que no mesmo dia, no sábado, 9 jovens morreram, nenhum deles era bandido, e na segunda-feira, mais um jovem faleceu em função do ocorrido. Essa tragédia, a culpa é sim da Polícia Militar de São Paulo. Embora ela não tenha matado ninguém por meio de tiros, foi ela que provocou todo esse absurdo. Não estou aqui colocando que a polícia é culpada de tudo, mas casos como esse da favela de Paraisópolis, os jovens morreram em função da desastrosa ação policial. A polícia errou. Se não tivesse errado, não teria morrido 10 jovens. A polícia errou e muito. Mas essa notícia também serve para que a gente possa pensar na forma como a polícia vem atuando, principalmente nos bairros pobres e nas favelas. E mais ainda, o discurso de ódio propagado pelo governo federal, que desde a campanha faz toda a divulgação da violência, do ódio, do uso das armas, inclusive agora o governo federal, através do projeto do Sérgio Moro, quer a licença para matar. Então, o que nós temos é o seguinte: a história do excedente de ilicitude, ou seja, a desculpa é que casos como esse a polícia pode matar até por medo. A questão também a se perguntar é a seguinte: você acha, por exemplo, que a polícia vai chegar num setor de uma classe média ou de uma classe alta e fechando inclusive todas as saídas, impedir que as pessoas saiam e acuar tudinho, esculhambar, tomar celular, fazer isso? Não, a polícia não faz nenhuma coisa desse tipo contra os jovens da classe média e da classe alta, salvo algumas exceções que possam acontecer. O fato é que todas essas ações se mostram contra o pobre, contra o favelado, contra o negro, contra todas as pessoas vulneráveis, pobres que vivem em favela. Nós temos uma escalada autoritária de ódio por parte do governo federal, do governo do Dória, em São Paulo. Essa ação desastrada mostra isso. E também no Rio de Janeiro, que todo mundo já sabe, virou inclusive para o governador Witzel, virou até como se fosse um esporte, sair para matar bandidos, só que coloca em risco a comunidade, toda a comunidade, principalmente a comunidade pobre. Então não venha me dizer, por exemplo, que a polícia agiu bem, que vai continuar inclusive o esquema de segurança, a polícia de São Paulo, porque essa ação foi desastrosa, sim, e essas ações que continuam dessa forma demonstram claramente um racismo institucional. É inadmissível
a insegurança partir exatamente da onde não poderia partir. A insegurança parte da polícia, principalmente, retomo, principalmente contra a população pobre. Temos uma ação desastrosa, que se mostra claramente um racismo institucional, porque a ação da polícia sempre se dá, em geral, contra as favelas, o povo pobre, e que se coloca em risco toda a população pobre. Ah, mas não é para pegar bandido? Acredito que sim, que se deve pegar bandido. Mas não dessa forma, não colocando em risco toda a população. Porque isso é um absurdo. O Estado de Direito, o Estado moderno, o Estado de Direito, ele existe, pelo menos teoricamente, para defender, para garantir a segurança do cidadão. Porque em nenhum momento a polícia chega num ambiente de classe média ou de classe alta para fazer o que faz. É inadmissível o Estado ser pago, os agentes policiais serem pagos para causar dor, causar tanta violência. Não estou dizendo que a polícia não acerta em alguns momentos. A polícia, sim, existe policiais sérios, existe pessoas sérias também na polícia. O problema é a instituição, como ela atua de maneira vergonhosamente racista, tá? De forma que leva em consideração a discriminação. E isso é o que leva a grandes prejuízos para a nossa sociedade. Não podemos achar normal, comum, natural, a sequência de atos de violência contra os jovens pobres, negros, favelados. Cada vez mais aumenta o número de mortes de jovens moradores de favela por parte da polícia. Significa que a polícia atua para proteger só os ricos e para provocar insegurança contra os pobres, em nome do combate à bandidagem. Isso está muito errado. Repito, é a população, é a sociedade que paga a polícia para atuar pela segurança, a segurança de cada cidadão, que todos têm direito, independente de serem ricos ou pobres. E os vídeos mostrados nas redes sociais deixam claramente que a ação da polícia foi desastrosa, desrespeitosa, violenta, que provocou esse grande prejuízo. Já sabemos que a Corregedoria solicitou o afastamento dos policiais e que o chefe imediato, o coronel, não quer o afastamento dos policiais, quer proteger os policiais. Nós sabemos também que se essa ação desastrosa for analisada simplesmente pela polícia, as coisas não vão ficar claras. Então, pelas redes sociais, os vídeos que foram divulgados, somente pelos vídeos que foram divulgados, dá para perceber que a polícia agiu de maneira desastrosa, violenta, e isso tem tudo a ver com o discurso de ódio contra o pobre, que até vira piada nas redes sociais, na boca dos humoristas, né? É muito bom falar contra pobre, falar mal de pobre. É muito bom e é muito fácil, né? E todas essas coisas que ocorrem na nossa sociedade, todo esse discurso contra o pobre, todo esse discurso contra o pobre, coloca também em risco o pobre. O pobre é sempre humilhado, desprotegido. Não podemos viver numa sociedade e achar que é natural 10 jovens serem mortos por uma ação vergonhosa da polícia, e o comando da polícia, e o comando do governo e o governador dizer que isso é normal, ou achar que isso é normal e ainda elogiar a ação dos policiais. Como é que foi tão perfeita que 10 jovens morreram?
Sim, é porque foram pobres, né? Foram pobres que morreram. Não foi nenhum riquinho, nem de classe média que morreu, porque aí seria outra história. É isso, pessoal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, ative o sininho para receber nossas novidades e também divulgue e compartilhe os nossos vídeos. Até mais.